A todos, eu sou a professora Ivana Mairink, responsável pela disciplina de raciocínio analítico. Esse vídeo é bem curtinho para passar algumas orientações e uma sugestão de estudo para essa disciplina. É muito comum que as pessoas perguntem o que é o raciocínio analítico, se é uma extensão da prova de português, e a resposta é não. Raciocínio analítico está diretamente associado à argumentação. Não avaliar se um argumento é bom ou ruim, né? Até porque é uma avaliação bastante subjetiva, mas avaliar se um argumento é válido ou inválido frente a um texto, a uma premissa ou uma determinada situação proposta na prova. Além disso, existe, uma resolução que trata da ética em pesquisa com seres humanos, que também é abordada na prova. De modo geral, raciocínio analítico pode ser definido como uma disciplina de argumentação, como também de metodologia e estratégia e organização da pesquisa. E é uma disciplina, ao longo do curso, a gente não vai trabalhar muito com teoria, vamos trabalhar diretamente com exercícios. A prática é fundamental. Se vocês acessarem o site testeampad.org e pesquisarem sobre a disciplina de raciocínio analítico, vai aparecer lá uma referência bibliográfica e embaixo, em letras menores, afirmando que é só uma sugestão, que ler, ter acesso àquelas informações não assegura a aprovação do candidato. É verdade, é muito importante praticar. Para isso, a primeira estratégia é fazer o download das provas e, assim como em outras disciplinas, sempre começar pela mais recente, começa da mais recente para as anteriores. Dicas rápidas aí para começar os estudos. Primeiro, não encarem a prova como uma extensão da prova de português, né? Ao longo de todas as questões de raciocínio analítico, vocês vão recorrer a duas habilidades distintas: a de supor, né? Ou seja, levantar hipóteses, fazer conjecturas a partir das informações apresentadas no texto, e inferências. Vocês vão buscar informações que estão implícitas, que estão nas entrelinhas do texto, ou melhor dizendo, que são o resultado de uma análise, de uma interpretação do texto proposto. Vocês vão perceber que são textos bem curtos, né? E 5 alternativas em alguns casos. Em outros casos, como é muito recorrente na prova da AMPAD, vocês analisarão 3 assertivas e deverão identificar quais são verdadeiras, falsas, né? Ou ali que atendam aos propósitos dos enunciados. E dentro da nossa metodologia, a palavra enunciado, ela é fundamental. Bom, por que ela é fundamental? O raciocínio analítico, ela se organiza, ela se distribui em alguns enunciados que são bastante recorrentes, como vocês podem observar nessa tabelinha, nessa planilha que eu coloquei aqui. Ao longo do nosso curso, nós vamos explorar, vamos resolver questões relacionadas a cada um desses enunciados, apresentando estratégias, mostrando as particularidades de cada um deles. Então, desde a nossa primeira aula, nós vamos começar lá em cima com a admissão. Não vamos seguir essa ordem, né, que está aí na tabelinha, ela está alfabética. Nós vamos trabalhar com a proximidade ali entre as habilidades de cada um desses enunciados. Bom, vocês baixando as provas e sabendo dessa organização desses enunciados, como vocês podem proceder? Resolvam, respondam as questões e observem quais enunciados vocês estão acertando mais, quais enunciados vocês estão errando mais, né? É comum que vocês tenham facilidade com alguns e que outros pareçam mais desafiadores. A meta é, ao final do nosso curso, que nenhum deles seja desafiador, que seja simples, absolutamente simples. Então, nesse primeiro momento, assim como sugeri na prova de português, imprima 1, 2 provas, resolva e observe. Olha, eu estou errando muitas questões sobre falácias, por exemplo. Então, vocês podem vir na planilha de enunciados e buscar e responder só questões, praticar só as questões de falácia. Ah, eu estou errando
muitas questões sobre enfraquecimento, né? Vocês podem observar aí que é bem recorrente, né? São questões bem recorrentes. Então, vocês podem retomar e responder só essas questões. Essa planilha, ela tá com as últimas provas, né, até 2021, mas só para ilustrar mesmo, tá? Lá na nossa plataforma tem desde 2015, eu acho, ou 2014, todos os enunciados, todas as questões separadinhas por enunciado, para que vocês possam estudar. Vocês podem preencher, né? Vocês podem circular e imprimir a planilha circulando onde estão as dificuldades de vocês. Ainda, né? Fazer como a minha aluna fez, ela colocou tudo junto, né? Todas as questões juntinhas lá, né? A mesma aluna de português aí fez essa organização. O importante é que durante todo esse processo, a resolução de exercícios não fique em segundo plano, tá? É aprimorar através da prática. Vai chegar um determinado momento que vocês vão perceber e vão achar, nossa, eu já fiz essa questão. Na verdade, não, porque as questões são muito parecidas, são muito semelhantes. Se vocês observarem bem, até algumas temáticas aí dos textos também são semelhantes, né? Diferente da prova de português, na prova de raciocínio analítico, atualidades, temas aí de conhecimento geral são abordados, os textos são mais curtos, são mais simples, né? Mas vocês vão perceber, ainda assim, vocês perceberão a partir dos enunciados e pela própria organização das questões, como elas são semelhantes. Então, podem usar a estratégia, né, de fazer a tabelinha assim, ou ainda aproveitar a planilha de enunciados. O importante é estar sempre fazendo exercício. Além disso, retomar as questões. Então, por exemplo, essa semana, né, você se dedicou aí à prova de novembro de 2022. Então, você obteve 8 acertos. Depois da nossa primeira aula, retoma essas 4 questões que você errou, refaça essas questões e tente aplicar ali, né, aquelas orientações, aquelas anotações, aquelas observações das aulas ao vivo, né? Aproveite também as aulas ao vivo, o chat fica aberto para que vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, retomar a questão é sempre muito importante, né, para praticar. Então, além do retomar a questão, comecem também a trabalhar pensando em gestão de tempo, né? A gestão é muito importante. Separem uma prova, não precisa ser a mais recente, né? Separem 12 questões para que vocês resolvam pensando, concentrando ali em quanto tempo você gastou, né? Em todas as minhas aulas eu falo que um dos grandes desafios do teste Ampad é o tempo. São muitas questões complexas em pouco tempo. Então, já se adiantem aí, até mesmo tentar reproduzir o contexto da prova. Fazer a prova no computador, uma folha branca do lado para fazer alguns registros, algumas anotações, tentar se movimentar menos para não ser, né, o tempo todo ali chamada a atenção pelo examinador. Busquem ao longo da rotina de estudo essa prática, né? Interagir, né? Sempre no grupo tem sugestões, perguntas, fiquem atentos ao grupo, às vezes a dúvida de um colega também é a sua dúvida e também fiquem atentos às nossas dicas, às postagens do professor Eduardo Chaves no grupo, sempre muito pertinentes, muito interessantes e também dos demais professores, né? Nós estamos prontos para sanar todas as dúvidas, estamos juntos nessa caminhada ao sucesso de vocês. Então, são aqui as minhas dicas, as minhas sugestões e desde já desejo a vocês excelentes estudos. Até mais!